Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um treinamento para vocês. O meu objetivo hoje é falar, principalmente desmistificar o nosso conceito de ordens micadas, né? Então aquilo que nós entendemos por mico. O que é um mico? É quando você coloca uma ordem no book de ofertas e essa ordem não executa, ela fica lá esquecida até a sua operação terminar com lucro e você perde a operação. Tá? Então a gente dá o nome disso aqui de mico. O que acontece para a gente ter ordem micada? Né? Existe muita gente que fala um monte de asneira em relação à ordem micada, como se fosse problema de plataforma, problema de robô. E na verdade o mico, né, a ordem micada, ela não é nada disso, ela é uma escolha. O que é, como assim, né, fazer uma escolha por micar e perder uma operação lucrativa? É exatamente isso que eu estou fazendo esse treinamento, para isso que eu estou fazendo esse treinamento, para explicar. Se você quiser que a sua ordem entre sempre, você tem aqui o seu livro de ofertas, ordens compradoras e ordens vendedoras. Vamos supor que tem ordem sendo colocada aqui no book a R$10, a R$9, a R$8, a R$7. Tá? E do lado da venda você tem ordem a R$11, a R$12, a R$13, a R$14. É claro que isso aqui é um exemplo, né? A ordem seria 10,01 na compra com 10,02 na venda. Estou colocando assim para ficar mais fácil da gente entender. Tá? Isso aqui é um book de oferta. Você tem lá os compradores em fila, né, e os vendedores em fila, e o preço no mercado deve estar ou 10 ou 11, está batendo em um ou outro lado. Tá? Essa aqui é a lógica. Se você quiser comprar, o que você vai fazer? Ou você vai estacionar a sua ordem aqui, certo? Ou você vai bater a tua ordem aqui. Se você bater a tua ordem no 11, você vai comprar por R$11. Vamos supor que o teu robô mande você comprar a R$10. Tá? Se você bater no book de ofertas para a sua ordem não micar, não quero que a minha ordem mique, quero que entre. Perfeitamente, é uma opção que todo mundo tem. Inclusive é uma configuração básica isso daí, que é um ajuste de entrada. Se você colocar um ajuste de entrada positivo, você marreta a tua ordem. Se você colocar um ajuste de entrada negativo, você coloca a sua ordem estacionada no book. Né? Então, eu quero marretar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar lá um ajuste de R$1 e você vai comprar por 11. Teu robô mandou comprar 10 o teórico, mas você na prática comprou por 11. Sua ordem não micou. Se der prejuízo, você perdeu R$1 a mais. Se der lucro, você ganhou R$1 a menos. Se empatar, você perdeu R$1. Se o teórico empatar, você perdeu R$1 na prática. Sem contar a saída, que a saída é a mesma coisa, né? Se você quiser sair de qualquer forma, você pode tomar aí outro R$1 na saída. Tá? Se você fizer isso 10 vezes por dia, tomando R$1 na entrada, R$1 na saída, você vai tomar R$2 por operação, 10 vezes por dia, R$20. Em 20 dias dá R$400. Se o teu robô opera para ganhar R$2, R$3, aí você já viu que essa perda que você tem de socar o book, né, de marretar o book, vai te consumir praticamente todo o lucro que você esperava ter e vai te dar uma perda operacional. Essa perda operacional de operar marretando chama slippage, que eu falo muito sobre ela. Se vocês entrarem na Wikipedia, né, entra lá na Wikipedia slippage, vocês vão ver que existe, né, eu vou entrar aqui só para vocês verem, eu estou aqui no site do Top Header, e quando a gente fala de slippage, tem um linkzinho, né, vamos entrar aqui nos robôs, tem aqui, sofrer slippage. Tem um link aqui da Wikipedia, que fala sobre a slippage, tá? Slippage não é uma invenção da minha cabeça. Slippage nada mais é do que um termo financeiro aí que significa o quanto que você perde nas marretadas que você dá entre o sinal teórico que você teve e o sinal real que você conseguiu operar, né? Isso é uma coisa que existe, todo mundo opera. Aqui no Brasil, ignorância absurda, né? Então as pessoas fazem de conta que isso não existe, que isso é uma coisa errada e que o bom mesmo é sentar o dedo e marretar a ordem. E não é. Tá? Se você sentar o dedo e marretar a ordem lá,
você vai tomar o que a gente chama de slippage, que é um custo operacional que normalmente é um custo alto. Tá? Em mercados super líquidos, como o mercado americano, onde você praticamente tem um mínimo de spread entre compra e venda, isso já é um custo que impacta na operação dos caras. Aqui que a gente tem no book de ofertas diferenças que normalmente são superiores ao mínimo, né? O que quer dizer com isso? Você está falando que anda de 5 em 5 pontos aí o índice futuro, por exemplo, tá? De 5 em 5 pontos. Se você pegar a diferença entre a compra e a venda no book de ofertas, essa diferença chega a ficar 10, 15, 20 pontos ao longo do dia, em determinados momentos. Já melhorou muito do que era 2, 3 anos atrás, quando dava 25, 30 pontos de diferença, né, desse spread. Mas ainda tem momentos, né? Agora mesmo estou olhando para o book aqui, está dando entre 10 e 15 pontos, está oscilando entre 10 e 15 pontos a diferença entre ordens de compra e ordens de venda. Não existe, né, ordens no book para todos os preços. Isso quer dizer que se você quiser dar uma marretada aqui, ó, para comprar, provavelmente em vez de comprar no 11, você compraria no 12, né? Seria R$2 de slippage no meu exemplo aqui, tá? Porque o 11 não existiria, porque não tem liquidez suficiente no 11, o que torna a slippage ainda mais pesada, certo? Então, a gente vai deixar de operar porque os custos operacionais relacionados com a slippage são altos? Não, a gente vai encontrar um meio, né, de não tomar todo esse prejuízo. E esse meio entra pela estatística. A gente vai usar os micos, as ordens micadas, a nosso favor. A gente vai pegar, em vez de colocar 10, a gente vai colocar 9 no book. A gente vai colocar a nossa ordem aqui, na fila. Se a gente executar essa ordem e der prejuízo, você perdeu R$1 a menos. O prejuízo foi menor. Se executar essa ordem e der lucro, você ganhou R$1 a mais. Se empatar, você ganhou R$1. Entendeu? E se o lucro for muito rápido e você perder a ordem, você deixou de ganhar o lucro. Mas como você tem os outros 3 casos lá em que você ganhou R$3 a mais R$1 em cada um, isso pode compensar e muito essa ordem perdida. Tá? Então a gente vai usar o mico a nosso favor, certo? E para isso nós temos dados para provar. Então eu vou voltar aqui. É muito fácil da gente ver. Eu estou aqui no site do Top Hedger, porque no Top Hedger a gente tem bastante configuração com anti-mico, né, com anti-slippage, quer dizer, baseada no ajuste negativo ou nos micos, que são os layouts que, por incrível que pareça, são os mais lucrativos do ano. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma tabela, e aí daqui a pouco eu vou mostrar também no Unibroker para os robôs de aluguel, que também existe a mesma coisa, tá? A gente tem aqui uma tabela que está falando o quê? Quando foi o ganho real do ano? Eu estou aqui vendo os dados do ano de 2015, mas podia ver de qualquer outro ano aí, a lógica é a mesma. Tá? Qual que foi o ganho teórico? O que é o ganho teórico? É aquele sinal de compra e venda que o robô mandou você executar antes de a ordem. Né? Então, se você executasse exatamente tudo que o robô mandou comprar e vender sem tomar slippage nenhuma, sem ordem MK nem nada, o ganho seria de 10.170 pontos nesse ano até hoje, né? Baseado nesse layout aqui, que é o layout com ajuste de menos 70 pontos. Sério, Carlos? Menos 70 pontos? Sim, um ajuste de menos 70 pontos. Quer dizer que quando ele manda vender, que isso aqui é vendido, quando ele manda vender, né, um sinal de venda, o robô manda a tua ordem 70 pontos acima daquele preço. Então a ordem, ela mica, certo? Com alguma facilidade. A gente tem aqui até uma coluna chamada de micos, que é a contagem de micos dentro do seu horizonte de operações. Então, 31 micos em 162 operações. Né? Dá para a gente ver, ele tem essa conta dentro do link aqui, mas vamos fazer só para a gente ter uma ideia. 31 micos em 162 operações, quer dizer que 19% das operações, 1 em cada 5 micou. 1 em cada 5 micou. E quanto que ele está ganhando, então, no real? No real está ganhando 117% do teórico, está ganhando mais. Olha o ganho real aqui, 11.955 pontos. Tá? Então, como é que pode, né, perdendo 1 em cada 5 operações micadas,
você tem um ganho real muito mais expressivo do que o ganho teórico. Justamente porque o ajuste negativo é grande. Então, 70 pontos a mais em cada operação, em 10 dias são 700 pontos no índice. Em 20 dias, que seria 20 pregões, é um mês de operação, praticamente um mês inteiro de operação, você está falando de 1.400 pontos a mais, tá? A mais, que você vai ganhar só de ajuste operacional, independente do que o robô está fazendo. Esses 1.400 pontos a mais vão compensar os lucros perdidos, tá? Vão ajudar nas operações onde você tem prejuízo, porque você vai perder 70 pontos a menos, que nada nem nada, são quase 10% em cada dia, são 10% a menos de peroba quando você toma um prejuízo. E na prática, você acaba operando, vamos entrar aqui nesse link para ver melhor como é que funciona. Na prática, você acaba operando em cima da estatística, né? A gente tem aqui, ó, ajuste de entrada menos 70 pontos, timer de entrada desligado, quer dizer que essa ordem vai nicar mesmo, entendeu? Se não bater no menos 70 pontos do ajuste de entrada, ela vai nicar, não tem timer de entrada para forçar. Stop gain de 1.000 pontos, quer dizer que ele não nica fácil, a não ser pela saída mesmo, né? Stop loss 875, stop de empate de 120 minutos, se tiver ativo ele ignora a saída nativa, tá? E sai pelo preço teórico e não pelo preço do ajuste. Isso quer dizer que quando empata, você ganha os 70 pontos, né? Se empatar, ganha os 70 pontos. E aqui ele faz uma saída forçada a meio-dia e 15, o sinal sai nativo a meio-dia, 12:00, então ele tem 15 minutos aí para tentar se recuperar, empatar e ganhar esses 70 pontos extras. Vamos ver as estatísticas dos pontos micados. Em 2015, 10.170 pontos. Quando a gente olha aqui com o ganho ajustado, o que é o ganho ajustado? Ele coloca uma conta de perdas eventuais de 5%. Tá? Ele coloca 5% de perdas eventuais em tudo que não é stop gain. Para quê? Para baixar o lucro teórico, o lucro da tabela aqui e ficar mais próximo ainda do real. Mesmo assim, o real versus teórico esse ano está 101%, mesmo baixando 5% para perdas eventuais, que seriam perdas que você não sabe o que é, né? Perdeu lá, deu um problema, deu um timer de saída maior do que devia, alguma cagada que aconteceu, entendeu? Então ele dá uma ajustada de 5%, mesmo assim dá 101% do teórico, né? E olha que legal, pontos micados esse ano, que não conta no nosso resultado, 8.375, porra, é ponto pra cacete, micado. Ah, eu queria pegar esses pontos. Se você colocar esses pontos aqui, você, obviamente, vai ter que marretar a ordem, você deixa de ganhar os pontos do ajuste. 1.400 pontos por mês, em 10 meses, são 14.000 pontos. Então, a gente tem 14.000 pontos de ajuste, que a gente ganhou, mais ou menos, né, porque tem muitas ordens micadas aí. Então, você coloca aí, vai, uns 10.000 pontos de ajuste e 8.000 pontos de operação perdida. O que vale mais a pena? No caso aqui, vale mais a pena a gente ganhar o ajuste do que pegar os pontos micados, que, veja bem, os pontos micados, eles são os pontos micados teóricos. Se a gente quiser marretar isso daqui para entrar, a gente não vai ganhar 8.375 pontos, a gente vai ganhar menos. Porque quando a gente marreta, a gente perde um pedacinho lá do spread, que é a diferença do book de compra e venda. Tá? Então isso aqui seria o teórico da operação perdida, que se você fosse operar para ganhar, isso daqui seria obviamente menos. Tá? Então ganhou 23.800 pontos nos lucros, perdeu 11.800 nos prejuízos. Aí a gente está contando aqui 1.600 pontos de perdas eventuais, veja que é bastante, né? De cagadas operacionais não computadas por nenhum histórico teórico, entendeu? É merda mesmo o que aconteceu aqui na operação. A gente coloca 5% em cima disso daqui, 1.600 pontos negativos, você soma tudo isso daqui, sobra 10.273 pontos no ano, tá? Ganhos, contando aí com esses 19% de ordens micadas, ó, ele faz a conta aqui, total de ordens micadas no número de operações, total de operações 162, 131 efetuadas, 31 micadas, e dá um pouquinho acima do teórico. Isso aqui é pura estatística, e obviamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês são os dados reais do sinal que a galera está operando de verdade, né? E a gente tem aqui, descendo mais um pouquinho, os dados do dia a dia. Essa mesma lógica
dia a dia, vendo as ordens que foram micadas ou não, tá? Então, ó, mês 10, olha que interessante, você tem aqui, não tem timer de entrada, né? Você vai ter um tracinho aqui, porque esse layout, essa configuração não trabalha com timer de entrada. Você tem aqui, ó, 2 micos, tá? No mês, 2 micos. Ele deixou de ganhar aqui 410 pontos. Ele deixou de ganhar 410 pontos. Mas você vê aqui, stop empate, as saídas de stop day trade e tal, reduzem bastante as perdas, né? Então você tem aqui de menos 20 para mais 50, de 10 para 180, né? A gente tem aqui o resultado teórico do lado real, tá? Então, em vez de perder 640, perdeu 370, né? Você tem várias, aqui perdeu um pouquinho mais do stop loss, mas foi por causa também do tamanho lá do day trade, mas na prática você tem o teórico perdendo 470 pontos e o real ganhando 255, né? Então, somando todo mundo aqui essas linhas, tá? Mesmo com 410 pontos de ordens micadas, que estão escritos aqui, ó, micados 410 pontos, tá? 255 positivo versus 410 que perdeu, tá? Então, o que a gente está vendo aqui pelas ordens micadas? A gente está trabalhando com o conceito da ordem micada de forma inteligente a nosso favor, entendem? Essa ordem micada, ela não pode ser uma coisa que a gente vai olhar assim, que terrível, uma ordem micada, não vou trabalhar nunca com ordens que podem micar, porque se você não quiser trabalhar com uma ordem que mica, você vai ter que trabalhar com uma reta na entrada e vai tomar slippage. A slippage é uma perda que acontece sempre. Se ganhar, você ganha menos. Se perder, você perde mais. Sem contar que você gasta também na corretagem. Outra coisa que a gente não está falando é que esses 2 dias de ordem micada não gerou corretagem, não gerou emolumento, não gerou risco de dar algum problema lá no teu computador, entendeu? Não tem nenhum risco operacional aqui porque simplesmente não operou. Não tem nenhum custo operacional porque não operou. Então você tem menos 20% de custo operacional de corretagem. Consegue perceber isso? Então, uma corretagem 20% menor, com um ganho praticamente idêntico ao teórico, que é super difícil de acontecer, tá? Fazer essa paridade teórico-real, com um controle operacional bastante sofisticado. E tudo isso porque você aceitou que você não precisa pagar slippage todo dia, que você pode usar as ordens ditas micadas em seu benefício. Tá? Então é muito importante a gente trabalhar com esse conceito de ordem micada. Se vocês entrarem aqui no Unibroker, agora eu estou dentro do unibroker.com.br, onde nós temos os outros robôs, que são os robôs de aluguel, né? Tanto os públicos como os privados. Deixa eu pegar aqui o ranking de robôs públicos para a gente fazer a demonstração. A gente tem aqui, ó, o sinal de triângulo dando 1.355 pontos, o SDT, ó, 1.975 pontos. Aqui é legal para a gente ver que ele tem alguns layouts diferentes. A gente entra aqui no robô, você vai ver o quê? Uma tabela de resultados históricos teóricos, tá? Então aqui desde julho de 2015, que foi quando esse formato, né, de robô foi adotado aqui pelo Trader Graph. Antes disso era aquele formato dos robôs prontos, que tem o link até dentro aqui da descrição, tá? Do histórico antes de julho de 2015, né? De como é que eles trabalharam. Depois de 2015 entramos nesse formato aqui que é totalmente automático e com layouts. Nós temos aqui os ganhos teóricos, 1.695 pontos. Tem um linkzinho aqui em cima, ó, veja os resultados dos layouts reais aqui. O que são layouts reais? São ajustes de entrada, saída, stop gain, stop loss. Tá? Então o que você tem? Ó, temos aqui ajuste de entrada 0 a 0 com timer de 1 minuto, ajuste de entrada 0 com timer de 2 minutos, ajuste de entrada menos 10 com timer de 3 minutos, ajuste de entrada menos 50 com timer de 6 minutos. E aqui o ganho real versus teórico. Esse 0 com timer de 1 minuto é o que está mais próximo do teórico, 98,3%. Tá? O ganho teórico 2.590 pontos, ganho real que 2.545 pontos. Se a gente entrar aqui, o que a gente vai ver? Muito parecido com os conceitos que a gente acabou de ver no site do Top Hedger,
tá? Só que aqui são outros robôs, né? Os robôs do Unibroker não tem nada a ver com os robôs do Top Hedger, mas o conceito é o mesmo, o conceito não muda, todo robô usa o mesmo conceito, a mesma teoria, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Entrada, todas elas vão estar ok, né? A não ser que tenha alguma entrada, não tem nenhuma entrada micada, acho, né? Não tem nenhuma entrada micada, porque com um timer de 1 minuto é difícil micar, tá? Mas toda vez que está escrito sim aqui nessa coluna, ó, foi porque o timer de 1 minuto entrou em ação. Então, aqui, em vez de 265, ele ganhou 225. O timer de 1 minuto perdeu 40 pontos, mas normalmente ele entra no ajuste zero e dá igual. Tá vendo? Esse daqui até executou o timer de 1 minuto, mas ficou no mesmo valor aqui do ajuste zero. Esses aqui perdeu 5 pontos, e esse último aqui também perdeu, esse aqui até ganhou um pouquinho mais. Tá? Então a gente tem aqui todos os nossos dados, muito parecidos com aquele lá do Top Hedger, baseado na entrada do ajuste zero, com o timer de 1 minuto, que quer dizer o quê? Se a sua ordem ficou parada no book lá mais de 1 minuto, o robô vai forçar essa ordem, tá, para executar no mercado. Então a gente tem aqui ó, o ajuste de entrada zero, quer dizer que se o robô mandou comprar nos 50 mil, a ordem vai nos 50 mil pontos, e 1 minuto depois, se não executar, ele força aí nos 50 mil 0,5, 0,10, 0,15, onde tiver. Tá? E a gente trabalha então aqui sem ordem micada, mas com timer, para não tomar slippage. Você vê que ele executou aqui ó, de 32 operações, mesmo com timer de 1 minuto, apenas 5 foram rodadas com timer, né? O que gerou uma perda aqui pequena de 45 pontos. Tá? Então, com o timer, né, diferente do ajuste negativo, não mica a ordem, mas ele executa poucas vezes, só quando é necessário, e mantém a perda da slippage sob controle. Tá? Só que o que acontece, né? Ordens micadas zero. Você teve 32 operações, são 32 corretagens normal. Você não tem ganho nenhum de corretagem. Tá? Isso daí não vai existir. E o resultado real versus teórico dificilmente vai ficar acima do teórico, porque ele está entrando em todas as operações, algumas está perdendo um pouquinho mais. Então é normal que o ganho real fique abaixo dos 100% do ganho teórico. Tá? São as diferenças aí de você usar o timer, de você usar o ajuste negativo. Os dois são usados para combater a slippage, tá? Então as ordens micadas e o timer de entrada são dois artifícios que nós usamos para combater a slippage, e eles não são ruins, tá? Então eu quero que todo mundo entenda, né, de uma forma muito simples, que a ordem que mica, se ela foi pensada, tá, para micar mesmo, com ajustes de entrada maiores, tipo menos 30, menos 40, menos 70 pontos, como a gente viu lá no Top Hedger, né, não é um efeito ruim. Tá? Então eu vejo muita gente reclamar, o robô do fornecedor tal micou hoje, que horror, que coisa ruim, será que esse cara não testa? Quando você vai ver o histórico do robô, o histórico do robô com as micadas, ele está muito bom, é que micou aquele dia, porque é da estatística ter micos mesmo, quando você trabalha com ajuste negativo, né, a ordem fica longe do preço de entrada teórico, e você não tem timer, ela é pensada para micar, perder algumas vezes a operação, o que será compensado pelas entradas que vão acontecer. E aí, como que a gente sabe o quanto que vai valer a pena? Eu estou mostrando para vocês aqui os resultados dos robôs que já foram testados, já estão no ar. Mas se você quiser descobrir, né, como é que um robô novo que você quer lançar, como é que vai valer a pena usar ou não o ajuste de entrada negativo? Aí você precisa fazer os testes dentro do MLP, que é o manipulador de lógicas puláveis, que é um sistema dentro do trader gráfico, tá, da versão DMA, que roda pensando nisso. Ele testa os ajustes negativos para você. Tá? Isso que é a parte interessante de tudo. Você tem uma ferramenta que testa para você esses ajustes negativos. O MLP Server, que é quem gera esses dados aqui nos sites, tanto do Top Hedger como do Unibroker, ele testa além de ajustes de entrada, ele testa os timers de entrada também, né? O que é bastante legal, porque deixa a gente com bastante opção de cadastro de layout para ser usado aí no dia a dia. Tá?
Então, por favor, não se iludam com a ideia de que ordem micada é ruim. Pelo contrário, as ordens micadas, elas são a diferença, né, entre a gente conseguir ou não ganhar mais do que os teóricos, né, as lógicas teóricas, e são, na prática, o que faz a diferença entre um cara ganhador ou não, né? Lidar com os ajustes de entrada e de saída dos robôs são o que faz a diferença entre as pessoas que são ganhadoras na bolsa ou não. Tá legal? Agradeço muito a presença de todos e até o próximo treinamento do Trader Gráfico.